Karen se acha acima de todos. Comecei a trabalhar em um supermercado no começo deste ano. Desde então, tenho encontrado pessoas de todos os tipos, mas nenhuma delas se compara a Karen. Ela era uma mulher de meia idade, com um corte de cabelo curto e um olhar penetrante. Quando ela entrava no supermercado, todos nós sabíamos que algo ia acontecer. Um dia, eu estava trabalhando no caixa quando vi ela se aproximando com um carrinho cheio de compras. Ela parecia agitada e inquieta, e eu sabia que alguma coisa estava para acontecer. Eu exijo ser atendida agora, ela disse, antes mesmo que eu tivesse tempo de cumprimentá-la. Eu tenho direito ao atendimento preferencial e não vou esperar na fila como um animal. Eu tentei explicar para ela que a fila do atendimento preferencial estava ocupada naquele momento, e que ela teria que esperar na fila como todos os outros clientes. Mas ela não queria ouvir. Isso é ridículo, ela respondeu. Eu sou uma cliente importante e mereço ser atendida antes de todos esses outros idiotas. Os outros clientes começaram a olhar para ela, com expressões de desgosto. Eu senti uma vontade enorme de dizer para ela que ela não era mais importante do que ninguém, mas eu sabia que isso só iria piorar a situação. Finalmente, chegou a vez dela ser atendida, mas mesmo assim, ela continuou a reclamar e a exigir coisas. Ela queria que nós carregássemos as compras dela até o carro, que nós pegássemos produtos que estavam em lugares altos e que nós oferecêssemos descontos especiais. Eu comecei a ficar impaciente com toda a situação e pedi para que ela saísse do meu caixa. Ela começou a gritar e xingar, chamando-me de incompetente e incapaz. Quando o gerente do supermercado chegou, ela começou a acusar todos nós de discriminação. Finalmente, o gerente decidiu que Karen precisava ser expulsa do supermercado. Ela continuou a gritar e a reclamar enquanto era escoltada para fora do estabelecimento. Todos os outros clientes olharam para ela com desdém enquanto ela se afastava. Foi uma situação muito desagradável, e eu nunca mais quero passar por algo parecido. Karen racista em um supermercado. Eu trabalho em um supermercado local. Recentemente tive uma situação inusitada com uma Karen. Eu estava repondo a mercadoria, quando notei que uma mulher branca mais velha, aparentemente irritada, me seguia pelo corredor. Ela olhou para mim e disse: "Por que você está aqui? Você não deveria estar em algum lugar?" Eu estava vestindo uma camiseta com o logo do supermercado, mas aparentemente ela achou que eu era um funcionário de outro lugar. Eu expliquei que estava fazendo repondo as mercadorias. Mas ela não se contentou com minha resposta e continuou a fazer perguntas e comentários ofensivos, perguntando de onde eu era, se eu era ilegal, e outras coisas do tipo. Eu fiquei desconfortável com a situação, e sem saber o que fazer. Então, eu disse a ela que não era da conta dela e que ela deveria se importar mais com suas próprias compras. Aparentemente ela achou minha resposta ofensiva e começou a gritar comigo e dizendo que eu era um estrangeiro ilegal e que gente como eu estavam destruindo o país. Começou a chamar a atenção das outras pessoas no supermercado, que ficaram olhando para nós. Nesse momento, um superior meu chegou para saber o que estava acontecendo. Karen começou a inventar uma história sobre como eu estava incomodando ela. Ele pediu para checarem nas câmeras. Ele também checou com outros funcionários e clientes que estavam à nossa volta. No final, ele pediu a ela para se retirar do supermercado e parar de perturbar os outros clientes. Karen relutantemente saiu do supermercado, ainda gritando insultos e ofensas enquanto saía. Quando parei para pensar, eu poderia ter chamado a polícia e a denunciado por racismo, mas já era tarde demais e naquele momento ela já estava longe. Sempre que vejo uma mulher de longe que pareça com ela, fico com um pé atrás. Afinal, todo o ato foi filmado. Eu só queria fazer compras. Eu estava saindo do supermercado quando uma mulher irritada se aproximou de mim. Ela começou a reclamar que eu tinha demorado muito no caixa e que eu deveria ter deixado ela passar na frente. Eu expliquei que eu tinha chegado primeiro, então não era minha obrigação deixá-la passar na frente. Ela ficou furiosa e começou a gritar e a causar um tumulto.
Foi então que eu percebi que estava lidando com uma Karen. A mulher continuou a gritar e a chamar a atenção das pessoas ao nosso redor. Quando ela viu que eu não estava me importando, ela começou a ficar violenta, tentando me empurrar. Alguém que estava à nossa volta acabou ligando para a polícia. Quando a polícia chegou, a mulher continuou a se comportar mal e a me insultar achando que eu quem era errada da situação. Eles tentaram acalmá-la, mas ela simplesmente não parava. Quando ela percebeu que eles não estavam lá por ela, ela tentou agredir um dos policiais e acabou sendo presa por agressão. Eu fiquei aliviada que a situação havia sido resolvida e que a mulher não iria mais causar problemas para mim. Afinal, perdi boa parte do meu tempo por causa dessa Karen. Karen chamou a polícia em um salão de beleza. Eu sou um cara asiático que trabalha em um salão de beleza em um shopping. Na quarta-feira tive um incidente com uma desagradável Karen. Eu estava cumprimentando ela e ela me disse que queria uma manicure de gel. Para quem não sabe, você usa uma luz UV LED para secar o gel, leva uns 30-60 segundos para secar. Quando assentei, ela já tinha uma atitude de sentar longe da minha mesa, cruzar as pernas e fora de alcance. Eu disse a ela se sentar mais perto da mesa para alcançar. Ela ficou irritada quando eu falei com ela. Ela me disse que queria uma cor quase branca e um rosa natural, mas ela não sabia qual cor é branca e qual cor é rosa. Quando comecei a fazer a mão dela, ela olhou para ela a cada poucos segundos. Na minha cabeça, talvez ela seja apenas uma cliente exigente. Eu mantive a sensação de que ela estava lá apenas para fazer uma manicure grátis, mas dei a ela o benefício da dúvida e continuei. No meu salão, se um cliente é muito exigente e você acha que não pode lidar com isso, você pode pedir ao gerente para mudar para outra pessoa, mas se ninguém puder lidar com isso, o gerente pedirá que eles saiam, porque no final você vai perder seu tempo e o cliente só quer um serviço gratuito. Quando eu pintei a base de gel na primeira mão, eu disse a ela para colocar na luz, mas ela só colocou a metade. Então eu disse a ela que tem que colocar um pouco mais a mão para que o gel possa secar, mas ela se recusou, não quero meter a mão toda. Então expliquei a ela que se não fizer assim não vai secar. Ela me disse: eu já fiz isso 1000 vezes, eu sei o que estou fazendo. Eu disse a ela: esse gel é diferente, você tem que seguir minhas instruções. Então eu mostrei a ela e coloquei a mão dela um pouco mais dentro da luz, e disse a ela para deixar a mão assim até que a luz se apagasse e só precisava ser uma vez. Depois disso eu disse a ela para trocar de mão, mas ela fingiu que não me ouviu até que eu perguntei pela terceira vez e ela levantou a voz: tenho que fazer uma ligação. Ela ligou para a amiga e disse a eles. Eu não dei permissão a ele para me tocar e ele forçou minha mão na direção da luz. Eu disse: desculpa, não forcei a sua mão, só coloquei mais um pouco mais perto da luz para o gel secar. Ela disse: não quero falar com você, acabou a conversa. Então não sei por que continuei o serviço, deveria ter parado. Quando terminei, eu massageei suas mãos. Depois disso, ela pediu para falar com o gerente. Pediu ao gerente para ver as imagens da câmera, mas o gerente disse a ela que apenas as autoridades ou a polícia podem vê-las. Karen disse: então chame a polícia. A manjedora disse a ela para fazer isso e ele chamou a polícia também. Ela se levantou e caminhou até a porta, então eu a segui, mas mantive distância porque ela ainda não tinha pago pelo serviço. Ela disse à polícia ao telefone que não se sentia segura no salão porque eu e o gerente estávamos olhando para ela, então ela teve que ficar do lado de fora. Quando um policial veio, ela disse a ele que eu forcei a mão dela contra a luz e ela queria reclamar por assédio. Então ele deu a ela um formulário de reclamação para preencher. Eu disse a ele: você não pode deixá-la ir, ela ainda não pagou pelo serviço. Ele disse: não se preocupe, ela só vai preencher o formulário ali, 3 lojas à frente. Então eu disse a ele meu lado da história. Meu colega de trabalho, que estava com um cliente, se sentou a cerca de 2 metros de distância para ouvir toda a nossa conversa sobre a Karen. Quando pedi que fossem minhas testemunhas porque Karen disse à polícia que eu a agredi, eles ficaram chocados e contaram à polícia o que aconteceu. Em seguida,
Outro policial chegou e eles foram verificar as imagens da câmera. Ela disse que eu a agredi, porque massageei suas mãos no final. Ela inventou muitas mentiras. Meu gerente me disse mais tarde que os policiais foram falar com ela e ela gritou com eles e fez uma cena. Fiquei com tanta raiva que os policiais deixaram a Karen ir embora sem pagar pelo serviço, acusações falsas sem consequências. Esse tipo de Karen vai fazer o mesmo em outros lugares, porque a polícia permite. Devo ir à delegacia e prestar queixa? Eu quero que Karen encontre a justiça. Chegamos ao fim de mais um Relatos do Reddit. Obrigado por assistir. Esse vídeo foi feito com muito carinho. Deixe um comentário falando o que achou.